Então, Diego, é exatamente isso. A gente ia até levantado essa bola nessa semana que o presidente Donald Trump, com aquelas primeiras estocadas em cima do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, ele deseja, né, pressionar para o Powell reduzir, né, reduzir os juros, né, para facilitar acesso a crédito nos Estados Unidos, né, para dar uma sensação mais de bem-estar. Afinal de contas, se vocês já acham que o brasileiro vive de crediário em crediário, é porque vocês não conhecem os Estados Unidos. O consumidor norte-americano, o cidadão norte-americano, vive baseado no crédito. É o carro, é no leasing, a casa, né, tem a hipoteca, então eles vivem na base do crédito. Eles conseguem consumir bastante porque parcela absolutamente tudo, né? E aí depende de taxa de juros baixa, inclusive para o consumo. Quando isso não acontece, né, acaba perdendo consumo, perdendo casa, perdendo carro, perdendo tudo, e isso significa também perdendo humor com o governo, né? Então o Trump está pressionando, né? Já não é a primeira vez, o primeiro mandato dele também adorava pressionar o Banco Central. E agora tem já botando uma ameaça na mesa, que a gente falou que ele ia colocar ele, os assessores dele, dizendo que pode vir a remover Jerome Powell. É claro que para isso ele vai ter que bater de frente com uma decisão antiga da Suprema Corte dos Estados Unidos, lá da época do presidente Franklin Delano Roosevelt, né, década de 30, em que a Suprema Corte, julgando um caso específico, decidiu que determinadas agências, né, independentes, que pertencem ao Estado americano, mas são independentes, têm autonomia, né, e não podem ter seus diretores demitidos de forma sumária, os diretores com mandato, né, demitidos de forma sumária. Nos últimos 90 anos, isso tem, na verdade, servido para garantir a independência do Banco Central norte-americano. Só que agora, no início do governo Trump, com aquele bando de demissão que o Trump fez, né, para todo lado, né, muito, né, assessorado por Elon Musk, né, ele teve alguns casos de duas mulheres, principalmente, que ele acabou demitindo. Elas estão recorrendo com base, inclusive, nessa decisão da Suprema Corte. E aí o pessoal está de olho nessa decisão que vai ser julgada na Suprema Corte de hoje, né, uma decisão de 90 anos atrás, a Suprema Corte vai ser julgada hoje, porque isso pode influenciar, inclusive, na tomada numa futura demissão do Jerome Powell. De qualquer maneira, a pressão está na mesa, e é claro que é impossível, só para terminar, estou me alongando aqui, é impossível não fazer duas comparações. Primeiro, com o próprio governo brasileiro, né, com o governo do presidente Lula, que desceu a taquara em Roberto Campos Neto. É claro que a questão da independência dos bancos centrais é um pouco diferente no final. É o mesmo resultado, ele desceu a taquara no Campos Neto, batia, não moveu nenhum projeto de lei nem nada para tentar tirá-los da hora, mas batia bastante, né, no Roberto Campos Neto. Só que a outra coisa, né, que também pode ser comparado é que o bolsonarismo, que no Brasil reclama, falando o presidente Lula não pode ficar criticando presidente de Banco Central, coisa nenhuma, né? Tá achando a coisa mais normal do mundo o Trump ameaçar o presidente do Banco Central nos Estados Unidos, Diego. Ou seja, a pimenta nos olhos dos outros é que é o refresco. Aí não arde. O Sakamoto trouxe a curiosidade, né? Quem ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos não pode demitir diretamente o chefe do Fed. Para isso, um processo teria que ser aberto para comprovar que quem está no comando do Banco Central lá dos Estados Unidos cometeu alguma irregularidade grave durante seu mandato. Apesar disso, o Powell afirmou que a lei não permitiria a sua remoção, que ele não sairia se Trump pedisse e que pretende servir até o final de seu mandato, que termina em maio de 2026. Traduzindo para zagalês, vocês vão ter que me engolir, disse Jerome Powell. Aqui conosco também está o Fernando Abrúcio, cientista político e professor da FGV em São Paulo. Cadê o Abrúcio? E aí, Abrúcio, o Trump está pressionando, mas o Powell falou assim, ó, comigo não, eu vou ficar aqui, você que me aguente. Uma boa tarde. Boa tarde a vocês. Na verdade, o que o Trump está tentando fazer é algo que joga para a plateia diante dos erros dele. E as medidas que ele está tomando
tendem a gerar mais inflação e há chances de gerar mais recessão. Então, diante disso, ele precisa encontrar um bode expiatório econômico capaz de dizer que o fracasso dele não tem a ver com ele. O fracasso dele, nesse momento, tem a ver com o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. É isso que ele quer mostrar. Mas levar adiante a demissão do Jerome Powell é muito difícil. Primeiro porque, de fato, como disse o Léo, tem uma legislação da década de 30 que todas as vezes que foi questionado e foi levado ao Supremo, a última vez, se não me falha a memória, a votação foi 7-2 a favor da legislação e os juízes são praticamente os mesmos. Toda vez que foi levada, perdeu. Segundo, porque o Supremo, em última análise, teria que tomar uma decisão e os ministros do Supremo da Suprema Corte Americana tem uma relação forte com os republicanos, mas uma parte deles tem uma relação forte com os republicanos do passado, com os republicanos que se diziam pró-mercado. E o mercado, segunda-feira, vai chiar muito com essa decisão do Trump. Vai ter uma discussão muito forte com essa fala do Trump. Então, acho que esses ministros tendem a ficar, digamos, mais a favor da lei. E, por fim, há uma última hipótese constitucional, que é começar um processo para definir alguma irregularidade ou alguma incompetência extrema, tem esse termo na legislação. E se nós olharmos para o processo como ocorre nos Estados Unidos, quem deveria votar se o Jerome Powell tem essa incompetência extrema é o Senado, numa maioria qualificada que o Trump não tem. E, inclusive, talvez não tenha alguns votos dos seus senadores republicanos. Portanto, ele teria que passar por três, digamos, obstáculos institucionais muito fortes, com um custo muito alto, provavelmente com o mercado, digamos, se desmoronando em toda essa história, os títulos públicos americanos sendo vendidos a preço de banana pelo mundo. Acho que ele está tentando mais encontrar um bode expiatório, porque os próximos meses dos Estados Unidos vão ser ainda meses de inflação, meses de atividade econômica que pode se reduzir. A taxa de juros americanas hoje é alta, porque tinha uma inflação muito alta. Sempre vai se brigar na seara dos economistas se podia ser um pouquinho menos do que é hoje. É possível que possa até ser, mas essa taxa de juros vai continuar alta por um tempo e o Trump prometeu, digamos, o nirvana econômico para os eleitores e eles não vão ter o nirvana econômico nesse ano em hipótese alguma. Então o Trump é a tática da extrema-direita, gente. A extrema-direita adora encontrar inimigos internos, grandes bodes expiatórios, né? A China, a globalização, os imigrantes. Agora encontraram o Jerome Powell, o presidente do Banco Central Americano. Eu queria terminar o comentário na linha daquilo que o Léo falou. O Trump vai continuar nessa linha revolucionária de destruir instituições americanas, ou tentando destruir e, ao mesmo tempo, tentando destruir a ordem do pós-guerra. Muitas ações que ele vai fazer vão ter efeitos sobre o Brasil, negativamente falando, e outras vão ter efeitos, na verdade, contrários àquilo que o bolsonarismo tem falado nos últimos anos. O resumo da ópera: levar o Trump nas costas vai ser muito difícil para o bolsonarismo. O governo Lula, sem querer, ganhou um aliado. É o presidente Trump. Ele vai tirar votos do bolsonarismo se ele continuar nessa toada. Vamos lembrar, né, gente? Ele está há 2 meses no poder, quer dizer, 2 meses e meio, assim, é muito pouco tempo, e se ele continuar nessa toada até o ano que vem, vai ser um cabo eleitoral muito importante para o governo. Verdade. Vamos ver o que disse o Trump Ô, Diego, sobre... se me permite... claro. Só ia colocar o que o Trump disse, mas antes acho que você quer pegar o gancho do que disse o Abruzzo, né? Antes de mais nada, boa tarde para o Abruzzo, né? Prazer tê-lo aqui do lado. Exatamente, só fazer um rápido comentário ao que o Abruzzo falou, né? A gente vem, na verdade, discutindo isso, mas está ficando mais claro que isso comparado com vários... Está acontecendo com vários países do mundo, é o quê?
aqueles que fazem oposição a Donald Trump estão ganhando, né? Poder, estão ganhando espaço. No Canadá, os liberais ia ser uma derrota fragorosa, assim, né? Vergonhosa para os conservadores. E aí, com os ataques do Trump contra Justin Trudeau e o Canadá, a curva de aprovação dos liberais subiu, e inclusive os conservadores tiveram que começar a criticar o Trump. No México, a Cláudia Sheinbaum também toma porrada do Trump, vai subindo a popularidade dela. Né? Isso em vários países do mundo é isso, né? O pessoal sobe a popularidade quando bate no governo Trump. E aí, só para destacar o que o Abruzzo falou, é totalmente correto, né? Foi pro Lula. Isso, ele pode explorar isso politicamente, né? E, claro, tem uma dificuldade que tem uma extrema-direita bastante barulhenta por aqui, que pode tentar sempre dobrar a realidade, mas isso aqui pode ser explorado. E explorado porque vamos lembrar que, além do próprio Bolsonaro, que bate continência para a bandeira americana, bateu continência para funcionário do Trump no outro mandato dele, o próprio governador Tarcísio de Freitas, que é tido como o substituto natural de Bolsonaro, meteu um bonezinho Make America Great Again logo depois que o Trump assumiu, sendo que São Paulo é um dos principais prejudicados pelas tarifas impostas por Donald Trump.